Nas densas e implacáveis selvas do Vietnã, havia um nome que, ao ser pronunciado, fazia o coração do inimigo bater mais rápido, carregado de medo e apreensão. O sargento-mestre Jerry Cão Louco Shriver. Sua presença silenciosa, quase espectral, criava uma aura de mistério e respeito entre aqueles que enfrentavam as forças inimigas. Ele não era um soldado comum, era uma força de ação, um verdadeiro estrategista que liderava as missões mais perigosas, aquelas que se desenrolavam nas regiões mais inóspitas e de difícil acesso, além do alcance de muitos. Nessas operações, poucos tinham coragem de ir, e os adversários, ao ouvirem o seu nome, acreditavam que estavam lidando com uma sombra, uma entidade que desaparecia nas sombras antes mesmo que pudessem distinguir sua forma. Por volta do ano de 1969, a lenda de Jerry atingiu seu auge, seu ponto máximo de notoriedade. Naquele período, ele era considerado uma verdadeira figura de respeito, alguém cujo nome era sussurrado com admiração e um pouco de medo por todos que conheciam sua história. Mas, em uma última missão, que parecia destinada a marcar seu destino para sempre, Jerry simplesmente desapareceu, como uma fumaça que se dissipa ao vento, deixando para trás um enigma que até hoje intriga aqueles que tentam desvendar seu destino. Sua trajetória, seu nome completo, era Jerry Michael Shriver, e ele nasceu no dia 24 de setembro de 1938, em uma pequena cidade chamada Defuniak Springs, localizada no estado da Flórida. Era um lugar onde a rotina era marcada pelo ritmo lento da vida, onde todos se conheciam pelo nome e o tempo parecia passar mais devagar. Sua família não era rica, pelo contrário, viviam de maneira modesta, com poucos recursos à disposição. Ainda assim, mesmo na infância, Jerry se destacava de alguma forma. Não por ser barulhento ou por chamar atenção de maneira ostensiva, mas pelo contrário, sua natureza era reservada, educada, e ele preferia ficar na dele, mergulhado em livros, na contemplação da natureza, ou simplesmente em silêncio. Desde cedo, demonstrava força física e inteligência, mas nunca foi um garoto que buscasse confusão ou problemas. Seus olhos, mesmo na juventude, revelavam uma expressão calma e séria, como se ele já carregasse uma sabedoria que ia além de seus anos. Seu pai havia lutado na Segunda Guerra Mundial, um veterano de guerra que carregava em si o espírito militar e a disciplina, características que Jerry parecia absorver desde pequeno. Quando adolescente, ele não buscava festas ou a atenção dos colegas para se destacar. Ao contrário, preferia a solidão, o estudo, o esforço pessoal. Para Jerry, o que importava de verdade era o sentido de disciplina e o propósito de sua vida. Após concluir o ensino médio, tentou cursar uma faculdade por um curto período, mas logo percebeu que aquele caminho não era o seu. Sentia uma necessidade de enfrentar desafios maiores, de testar seus limites, de algo que fosse mais intenso, mais exigente. Foi então que decidiu ingressar no Exército dos Estados Unidos. Desde o primeiro dia, Jerry levou sua escolha a sério. Enquanto muitos recém-chegados brincavam, tentavam evitar as tarefas mais difíceis ou demonstravam desinteresse, ele se dedicava de corpo e alma ao treinamento. Sua determinação era tamanha que não reclamava, não buscava elogios ou reconhecimento imediato, apenas trabalhava duro, dia após dia. Essa postura lhe rendeu o respeito de seus instrutores e companheiros de farda, e logo ele começou a se destacar entre os demais. Com o passar do tempo, seu esforço e talento fizeram com que fosse selecionado para uma unidade de elite, os Forças Especiais, também conhecidos como os Boinas Verdes. Ser um Boinas Verdes significava estar entre os soldados mais treinados, preparados para missões que desafiavam a imaginação e a resistência humana. Essas operações muitas vezes eram realizadas sem apoio externo, em territórios inimigos, onde a sobrevivência dependia de habilidades excepcionais. Entrar para esse grupo exigia passar por testes físicos e mentais extremamente rigorosos, considerados alguns dos mais difíceis no âmbito militar. Jerry, porém, não apenas passou, ele se destacou. Aprendeu a sobreviver na selva, a falar várias línguas estrangeiras, a manejar armas com precisão,
a lidar com explosivos e a lutar corpo a corpo. Sua preparação abrangia uma variedade de habilidades, todas essenciais para o sucesso em missões clandestinas e perigosas. No início da década de 1960, Jerry Shriver já fazia parte do fronte de uma das guerras mais complexas. E, na verdade, algumas pessoas chegaram a pensar que ele parecia mais vivo, mais presente, durante sua missão no Vietnã do que em qualquer outro lugar. Sua presença ali era marcada por uma calma contagiante, uma atenção aguçada e uma concentração total, quase como se estivesse totalmente sintonizado com o ambiente ao seu redor. Enquanto outros, ao seu redor, entravam em pânico ou perdiam o foco diante do perigo iminente, Jerry permanecia firme, com uma clareza de pensamento que parecia desafiar o caos à sua volta. Ele se movia pelo denso e implacável interior da selva, como se fosse uma parte natural daquele cenário, como se pertencesse àquele ambiente selvagem e perigoso. Seus olhos estudavam o terreno com atenção minuciosa, observando cada árvore, cada folhagem, cada sinal que pudesse indicar a presença do inimigo. Ao mesmo tempo, seus ouvidos estavam atentos aos menores sons, às mais sutis mudanças de ruído, como se sua audição estivesse aguçada por uma necessidade instintiva de detectar ameaças antes mesmo que elas surgissem. Para Jerry, o perigo não era motivo de nervosismo ou medo. Pelo contrário, ele transformava-se em uma fonte de força, uma motivação para agir com mais precisão e determinação. Por causa de sua mentalidade única, de suas habilidades excepcionais, ele foi selecionado para uma missão ainda mais desafiadora, que exigia uma coragem e uma resistência além do comum. Fazer parte do MACV-SOG, sigla que representa o Comando de Assistência Militar, Vietnã, Grupo de Estudos e Observações. Este era um grupo de elite, uma unidade de operações altamente secreta, da qual a maioria dos americanos sequer tinha conhecimento de sua existência. Somente os soldados mais treinados e confiáveis eram escolhidos para integrar essa força especial. O MACV-SOG não realizava missões convencionais ou rotineiras. Eles não se limitavam a proteger bases ou patrulhar cidades. Seus integrantes eram enviados para o coração do território inimigo, muitas vezes atravessando fronteiras que os Estados Unidos oficialmente não permitiam que fossem, como Laos e Camboja. Essas operações tinham como objetivo localizar bases inimigas escondidas, destruir linhas de suprimento, resgatar prisioneiros, coletar informações estratégicas e, às vezes, capturar oficiais inimigos. Cada uma dessas missões era uma verdadeira aventura de risco extremo, onde cada passo poderia ser o último. Os homens que participavam dessas operações operavam em pequenos grupos, geralmente compostos por 6 a 12 soldados, enfrentando centenas de combatentes adversários. Não havia espaço para erros. Se fossem descobertos ou capturados, não poderiam contar com ajuda externa. As chances de sobrevivência eram mínimas. Muitas dessas equipes nunca retornaram de suas missões. Contudo, Jerry continuava a se oferecer, a se voluntariar para cada nova tarefa, sem hesitar. Ele não era apenas bom nesse tipo de guerra clandestina, parecia ter sido feito para ela. Seguia ordens com uma disciplina rígida e liderava suas missões com um foco frio, quase mecânico, que impressionava a todos. Aprendeu a trabalhar em estreita colaboração com combatentes locais, como os Montagnards, tribos indígenas das regiões centrais do Vietnã. Esses guerreiros eram corajosos, habilidosos e odiavam os comunistas, mas nem todos confiavam facilmente nos estrangeiros. Muitos soldados americanos os tratavam de forma desrespeitosa ou desleal, alimentando uma desconfiança que dificultava a cooperação. Mas Jerry era diferente. Ele tratava os Montagnards com respeito, com empatia e gentileza. Aprendeu algumas palavras de sua língua, compartilhava alimentos com eles e lutava ao lado dessas comunidades. Por causa de sua postura, eles passaram a respeitá-lo profundamente, reconhecendo nele um verdadeiro aliado. E ao contrário de muitos líderes que preferiam comandar à distância, Jerry nunca liderava de trás.
Ele era sempre o primeiro a se lançar na linha de fogo, na frente do grupo, enfrentando o perigo de cabeça erguida. Nunca pediu que seus homens fizessem algo que ele próprio não estivesse disposto a enfrentar. Uma missão específica, realizada no final de Одна тисяча дев'ятсот шестьдесят шесть, revelou ao mundo o verdadeiro caráter de Jerry Shriver. Sua equipe tinha sido enviada profundamente na Laos, numa área controlada pelos norte-vietnamitas, onde eles haviam construído estradas escondidas e rotas de abastecimento, parte do que era conhecido como a Trilha de Ho Chi Minh. Essa missão, de extrema confidencialidade, não tinha margem para erro. Caso fossem descobertos, não haveria apoio aéreo, nem resgate, nem qualquer possibilidade de retorno seguro. Tudo deu errado rapidamente. A equipe foi emboscada e a selva se transformou num campo de batalha, com tiros. Ele estava ferido, sangrando e exausto, mas, apesar de tudo, não permitiu que o cansaço ou a dor o parassem. De alguma forma, ele encontrou forças para continuar avançando, mesmo diante de tantos obstáculos e perigos. Com uma determinação inabalável, ele conseguiu libertar seus companheiros, guiá-los até o ponto de extração e garantir que todos embarcassem rapidamente no helicóptero que os aguardava. Quando a aeronave aterrissou de volta na base, a cena causou grande surpresa entre os presentes, pois todos ficaram boquiabertos ao verem Jerry coberto de terra, sangue e suor, que simplesmente se dedicou a limpar seu rifle, reabastecer seus equipamentos e preparar-se para a próxima missão. Foi nesse momento que o apelido Cachorro Louco começou a se consolidar de verdade, tornando-se uma lenda entre os soldados. Os colegas começaram a sussurrar histórias sobre ele, espalhando rumores que logo se tornaram conhecidos em círculos de forças especiais. Algumas pessoas achavam que ele tinha perdido a razão, enquanto outros temiam seu nome, pois, na verdade, Jerry inspirava respeito e medo ao inimigo. Em 1966, ele foi condecorado com a Estrela de Prata, uma homenagem à sua coragem e bravura. Contudo, Jerry não se importava com troféus ou medalhas. Seu uniforme permanecia simples, sem adornos ou distinções, refletindo sua postura reservada e discreta. Nunca sorria em fotos e raramente pronunciava uma palavra além do necessário, preferindo agir ao invés de falar. Até o ano de 1967, a guerra no Vietnã se tornava ainda mais violenta, e os combates diários traziam uma alta mortalidade entre as tropas americanas. A selva se transformava num labirinto de armadilhas mortais, enquanto soldados inimigos surgiam de todos os lados, tornando cada dia uma verdadeira noite de pesadelo. Para Jerry, porém, cada dia se tornava apenas mais uma jornada, uma sequência de missões que se repetiam várias vezes por semana, às vezes 2 ou 3 vezes, sem descanso. Cada missão significava embarcar num helicóptero, voar em direção ao território inimigo e, uma vez pousados, mover-se rapidamente, permanecendo sempre escondidos. Caso fossem descobertos, centenas de soldados inimigos poderiam estar a poucos minutos de distância, prontos para cercá-los e atacá-los. Sua equipe, treinada para agir discretamente, infiltrava-se na zona de conflito, plantava explosivos, destruía linhas de suprimento ou espionava as atividades do inimigo. Algumas vezes, sua missão era capturar oficiais de alta patente, outras, simplesmente coletar informações estratégicas. Com o tempo, o inimigo começou a perceber que havia algo de estranho naquela figura, que parecia sempre escapar, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. Relatos começaram a indicar que esse soldado americano tinha uma habilidade quase sobrenatural de sobreviver, de escapar quando tudo parecia perdido, mesmo cercado por inimigos. Logo, ele virou uma espécie de lenda entre os soldados adversários, que passaram a chamá-lo de Fantasma Branco ou Fantasma da Selva. Alguns inimigos acreditavam que ele nem sequer existia de verdade, considerando-o uma figura mítica, uma entidade sobrenatural que caminhava através das balas e das armadilhas. Outros o julgavam uma espécie de espírito maligno, capaz de atravessar os tiros sem ser atingido, de nunca dormir, de matar com as próprias mãos.
Tamanha era a sua fama de invencível que os inimigos colocaram uma recompensa por sua cabeça, cuja quantia era avaliada em dezenas de milhares de dólares. Uma soma enorme na época. Mesmo assim, ninguém conseguiu capturá-lo, por mais que tentassem. Em novembro de 1967, Jerry participou de uma das missões mais perigosas e heróicas de toda sua carreira. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos haviam descoberto um campo de prisioneiros na região de Laos, onde soldados americanos capturados, feridos e amarrados em cercas de bambu eram mantidos sob forte vigilância. Acreditava-se que o acampamento fosse quase impossível de ser atacado devido à sua forte defesa, cercado por uma vasta floresta e protegido por centenas de soldados do exército norte-vietnamita. O plano elaborado era simples, porém extremamente arriscado. Uma equipe de elite partiria de helicóptero, aterrissaria nas proximidades, avançaria rapidamente pela selva, atacaria o campo de prisioneiros, resgataria os soldados capturados e se retiraria em total silêncio e velocidade. Tudo em uma única noite. Não haveria refor. Decorridos apenas alguns minutos, uma tragédia de proporções devastadoras se desenrolou diante dos olhos de todos. Dezenas de guardas, soldados e combatentes foram mortos de forma rápida e brutal, numa situação que parecia sair de um pesadelo. Nesse cenário caótico, Jerry agiu com uma determinação que parecia quase sobre-humana. Com uma coragem inabalável, ele se lançou de cabeça, quebrando as correntes e as grades de ferro com suas próprias mãos, numa demonstração de força e coragem que poucos poderiam igualar. Sua ação audaciosa permitiu que os prisioneiros de guerra, que estavam fracos, desnutridos e à beira da morte, fossem libertados. Com um esforço conjunto, a equipe lutou bravamente, enfrentando o fogo inimigo, e conseguiu abrir caminho para a saída, carregando os soldados resgatados às costas, muitos deles quase sem forças, mas com uma esperança renovada. Em meio ao combate intenso, uma bala atingiu a perna de Jerry, mas, mesmo ferido, ele não recuou. Sua determinação era maior do que qualquer dor. Ele insistiu em continuar, até que cada homem, cada prisioneiro, estivesse a salvo do campo de concentração. Quando os helicópteros finalmente levantaram voo, levando os soldados libertos para a segurança, todos os prisioneiros haviam sido resgatados, e nenhum integrante da equipe de Jerry tinha sido perdido ou ferido de gravidade. Essa missão, que parecia quase impossível, foi concluída com perfeição, um feito quase sem precedentes em uma guerra tão brutal e implacável como aquela. Por sua bravura e por sua contribuição heróica, Jerry recebeu mais uma condecoração de destaque, a Medalha de Prata, uma das mais prestigiadas. Mas, para ele, o que realmente importava era que tinha conseguido devolver esses soldados às suas famílias, às suas casas, às suas vidas. Para Jerry, esse era o verdadeiro sentido de tudo. Essa operação elevou ainda mais sua reputação, consolidando seu status de lenda viva no meio militar. Contudo, a guerra, como todos sabiam, ainda não havia acabado. Em 2608, o conflito na Vietnã era marcado por uma mudança decisiva. No dia 30 de janeiro, durante o feriado de Tet, uma ofensiva surpresa de proporções impressionantes foi lançada pelo Exército do Norte vietnamita e pelos guerrilheiros Viet Cong. Essa manobra foi denominada a Ofensiva do Tet. Cidades inteiras do sul do Vietnã, como Hue, Saigon e Da Nang, foram atacadas simultaneamente em uma estratégia coordenada que pegou o inimigo de surpresa. Mais de 80.000 soldados inimigos participaram dessa investida, que chocou o mundo inteiro. Bases militares americanas foram atingidas duramente e os soldados, muitas vezes desprevenidos, tiveram que lutar desesperadamente nas ruas, dentro de casas e até mesmo em prédios governamentais. O número de mortos foi alarmante. Milhares de civis e soldados perderam suas vidas nesse confronto brutal. Em várias regiões, as forças americanas tiveram que travar batalhas ferozes por semanas, apenas para retomar o controle do território. Essa fase se tornou uma das mais sangrentas e mortais de toda a guerra. Nos Estados Unidos, a repercussão foi devastadora.
As notícias transmitidas pela televisão mostravam cenas de horror, de destruição e de sofrimento. A população, que até então tinha sido informada de que o país estava ganhando a guerra, ficou horrorizada ao perceber que o inimigo era mais forte e mais organizado do que se imaginava. A confiança no governo, nas lideranças militares e na própria estratégia de guerra começou a desmoronar rapidamente. Muitos americanos passaram a desejar, com cada vez mais força, que o conflito chegasse ao fim, que a guerra terminasse de uma vez por todas. No entanto, Jerry, que tinha sua atenção totalmente voltada à missão, não se deixava envolver por essas questões políticas ou pelas notícias que chegavam de casa. Sua preocupação era única e exclusivamente com o que precisava ser feito ali, naquele momento. Para ele, a política, as opiniões e os discursos eram secundários. O que importava era cumprir o seu dever e salvar vidas. Já no início de 2009, após anos de conflito interminável, uma nova informação chegou ao conhecimento das forças americanas. Uma inteligência crucial revelou a localização de uma importante base do Exército do Norte vietnamita, não dentro do território do Vietnã, mas na vizinha e desconhecida fronteira do Camboja, numa área próxima ao sul do Vietnã. Essa base, escondida profundamente dentro do território inimigo, era utilizada para planejar ataques, mover tropas e coordenar operações militares. Se fosse possível destruí-la, o impacto seria devastador para o inimigo, uma derrota. O grupo avançava com cautela pela densa vegetação, procurando permanecer oculto sob o manto das árvores e arbustos que cobriam a paisagem selvagem da floresta. Cada passo precisava ser silencioso, quase imperceptível, pois qualquer ruído poderia denunciar sua presença e colocar toda a missão em risco. Assim, eles se moviam com atenção meticulosa, conscientes de que a menor distração poderia ser fatal. A tensão era palpável e o medo de serem vistos ou descobertos tinha se tornado uma constante em suas mentes. Contudo, pouco após o desembarque, a situação começou a se deteriorar de forma rápida e implacável. De alguma maneira, o inimigo os detectou, talvez por meio de uma patrulha que passara por perto ou por algum aviso vindo do ar, de um avião de reconhecimento que sobrevoava a área. Em questão de minutos, um fogo intenso irrompeu das árvores, como uma chuva de balas que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, surpreendendo a equipe despreparada. Eles não tiveram tempo para se organizar ou reagir de forma coordenada. O ataque foi devastador. Os relatos posteriores indicaram que, na localidade, havia várias centenas de soldados norte-vietnamitas que cercaram o pequeno grupo liderado pelos americanos. A equipe, composta por poucos homens, buscou refúgio atrás de troncos robustos, raízes expostas e o que encontraram na tentativa de se proteger, enquanto tentavam contra-atacar na medida do possível. Nesse caos, Jerry foi visto movendo-se agilmente entre seus companheiros, verificando o estado de cada um, gritando ordens de emergência e arriscando a própria vida ao puxar os feridos para um local seguro. Ele recusou-se a se esconder ou abandonar seus homens, enfrentando a batalha com uma coragem que inspirava admiração. No entanto, a situação foi se agravando e a cada instante parecia que o combate se tornava mais desesperado. Em algum momento, durante o confronto brutal, o contato por rádio com a equipe de Jerry foi perdido. Não se sabe exatamente quando ocorreu essa desconexão, pois a comunicação se quebrou de repente, deixando todos na dúvida e na angústia. Sem notícias e sem sinais de vida, as forças de comando perceberam que algo havia dado terrivelmente errado. Para tentar reverter a situação, uma força aérea foi acionada imediatamente. Aviões de bombardeio dos Estados Unidos sobrevoaram a área e lançaram napalm, bombas de alto poder e outros armamentos pesados, cobrindo o local onde a equipe tinha sido vista pela última vez. A intenção era romper a linha inimiga e criar uma oportunidade para que Jerry e seus homens pudessem escapar ou se reagrupar. A fumaça espessa, acompanhada por chamas que devoravam a floresta, cobria toda a região, transformando o cenário em um verdadeiro inferno. Mesmo assim, não houve resposta de Jerry ou de qualquer sinal de que os seus estivessem vivos ou sobreviventes. Assim que a atividade de combate cessou,
Equipes de busca e resgate foram enviadas imediatamente para vasculhar toda a área, procurando qualquer vestígio de vida, sinais de combate ou pistas que pudessem indicar o destino final daquela equipe. Foram examinados todos os indícios possíveis: equipamentos quebrados, sangue, cartuchos e estojos de balas espalhados pelo chão, roupas rasgadas ou qualquer objeto que pudesse revelar se eles ainda estavam lá ou se tinham sido mortos. Mas, surpreendentemente, nada foi encontrado. Era como se o grupo tivesse desaparecido, sem deixar qualquer rastro, como se tivesse evaporado na floresta. Por essa razão, o Exército dos Estados Unidos declarou oficialmente que Jerry tinha sido considerado como desaparecido em combate, uma expressão que indicava que seu paradeiro permanecia incerto e sem confirmação. Ninguém sabia ao certo o que realmente tinha acontecido naqueles momentos fatídicos. Algumas versões sugeriam que ele teria sido morto na troca de tiros, enquanto outras levantavam a hipótese de que ele poderia ter sido capturado pelos inimigos, levado através da fronteira e desaparecido em algum campo secreto. Com o passar dos anos, começaram a surgir rumores cada vez mais enigmáticos e intrigantes. Algumas pessoas que estiveram prisioneiras de guerra e que mais tarde conseguiram escapar ou foram libertadas, afirmaram ter visto um americano pálido, mantido em cárceres ocultos na Laos ou no Camboja. Alguns desses relatos descreviam o homem com cabelos longos e barba por fazer, dando a impressão de alguém que tinha estado à mercê do inimigo por longos anos. Outros ainda alegavam que ele parecia ter sido submetido a torturas ou restrições por um período prolongado, quase como se estivesse em cadeias. Contudo, ninguém conseguiu comprovar nenhuma dessas histórias,